Bem, muita informação. Vamos para esse assunto, vamos para esse tema. Já temos informações sobre o Irã e o acordo, vamos falar disso depois. Não há tempo nesta transmissão ao vivo para analisar bem. Situação na Venezuela com Saab é bem complicada. Vamos falar mais sobre isso em outra transmissão, pois não há tempo agora. O que está acontecendo desta vez no vórtice é surpreendente. No final, veja, aqui acho que já dissemos e continuaremos explicando com muito prazer para entender realmente como funciona esse negócio do vórtice polar, ou seja, quando mais calor é gerado no meio ambiente. Sim, na atmosfera o vórtice se aquece e esse vórtice se rompe, se enfraquece e isso gera, em vez de o frio se manter no Polo Norte, o vórtice se rompe. Ou seja, curiosamente, esse frio extremo que é gerado por um vórtice polar acontece por causa do calor, porque o vórtice se rompe, né? Então, ao se romper, ele começa a avançar. Avançar em direção aos Estados Unidos, Canadá, Europa ou para os pontos onde o vórtice atingir naquela ocasião. O que vem para os próximos 15 dias de fevereiro é um alerta que está sendo observado agora mesmo, nos modelos climáticos que temos atualmente. Nos próximos dias vai ocorrer um aquecimento estratosférico significativo e isso enfraquece o vórtice polar. Por isso estamos vendo este vídeo aqui, no qual nos próximos 14 dias vai se desenvolver uma fraqueza do vórtice. Ele se rompe e possivelmente vai se direcionar para os Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México. De qualquer forma, o vórtice polar tão fraco vai permitir novas incursões provenientes da área ártica para latitudes médias durante fevereiro. Ou seja, não guardem a São Marcos, não guardem como chamam, as jaquetas, né? E tudo isso, o vórtice não está tão forte. Já estou aqui, já estou voando aqui, olhem no vídeo. Aí está, mas tenho que ajeitar assim, aí está, não, aí está, muito bom. Vamos aos detalhes do que se sabe, não vamos aos detalhes do que se sabe, mas isso está muito louco. E com certeza que Remorda em fevereiro de 2026 poderia ter sido afetado pelo colapso do vórtice. É um fenômeno atmosférico que está obviamente ligado ao frio e também a frentes polares, segundo o que relatam nessas próximas semanas, por causa de um aquecimento estratosférico súbito. Sabe-se que vai chegar então um vórtice. Isso pode ser afetado, pode ser que vá para o Canadá ou que vá para a Europa, certo? Ou seja, não é como se já soubessem para onde o vórtice vai. Bem, isso realmente não dá para saber. Acredita-se que pode vir até os Estados Unidos, mas também pode ser que vá para o Canadá ou que vá, para a Europa ou para os dois lados, certo? Os modelos calculam mais ou menos para onde vai, mas não tem 100% de certeza, né? O que se sabe é que o vórtice parece que vai acontecer pelas condições que estão sendo observadas. Sim. As consequências seriam que, de repente, em pleno fevereiro, tenhamos temperaturas extraordinariamente frias, que podem vir com nevascas, que podem vir com ventos, com chuva, neve, etc. E pode ser que acabe atingindo a Europa, né? Ou seja, não sabemos, né? Por isso temos que ficar atentos aos próximos dias. Aqui continuaremos informando vocês sobre como esse fenômeno está evoluindo, vamos aos detalhes, certo? O que dizem a NOAA e o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos? Esse fenômeno eleva a temperatura na estratosfera a 30 a 50 quilômetros de altitude. Primeiro, isso porque é algo abrupto e muito intenso o que está sendo observado. Os modelos climáticos estão projetando que virão ondas de frio severas nos Estados Unidos e no Canadá, com tempestades de neve, gelo e temperaturas abaixo do normal. Isso vai durar semanas, ou seja, vai ser um frio que não é daquele tipo que chega hoje, amanhã e depois, na segunda-feira, já está tudo bem, né? Quando chega um vórtice, geralmente são 1 ou 2 semanas de muito frio. Por isso também, esse é um tema que precisa ser levado em consideração, né? E que poderia afetar também o México, ele diz. Embora não receba diretamente o ar ártico, se subir sofre os efeitos colaterais. Estão previstos frentes frios mais frequentes e intensos, especialmente na parte norte e no Planalto do México, onde também haverá a probabilidade de frentes frios mais intensos. Eventos semelhantes causaram, em anos anteriores, esses eventos atípicos,
que de repente, em pleno fevereiro, aparece um frente frio muito intenso. Lembram? Há alguns anos, comentamos sobre um tema forte que não é discutido aqui no México. Aliás, o vídeo viralizou no WhatsApp, não sei quem subiu no WhatsApp e começaram a compartilhar como loucos. E então aqui em Monterrey, os meteorologistas vieram me desmentir, dizendo que não era verdade, que não era real. E 2 semanas depois, olha só, tudo congelou. Agora sim, porque, bom, não é minha previsão, ou seja, eu não invento previsões, mas obviamente você revisa. A Universidade de Colorado revisa, revisamos várias fontes. E bom, isso tem respaldo científico e a gente comenta, né? Por sorte, a NO estava certa, não naquele momento, e a Universidade de Colorado também. Lembro que eu também estava por aí comentando isso, e bom, não tiveram outra opção a não ser reportar. Obviamente, depois de dizerem que não era verdade, a gente comentou. Uma anedota que muitos aqui já conhecem, né? Mas então por quê? Porque a informação tem que ser baseada em fontes, não no que eu quero que aconteça, ou no que outros querem que aconteça, mas sim baseada em informação. Isso é importante principalmente para as pessoas que trabalham com transporte, para a agricultura, para quem cuida dos sistemas elétricos, para o planejamento do dia a dia das pessoas. Os ecossistemas podem sofrer danos com o frio inesperado, especialmente se isso durar 1 ou 2 semanas. Ao mesmo tempo, pois estamos diante de uma semana e talvez uma segunda semana em fevereiro, com eventos de muita tempestade solar. Há uma mancha agora mesmo na região AR 64366, e afirmam que já é A. É um pouco mais da metade do tamanho da mancha que gerou o evento Carrington em 1859. Não se sabe se essa mancha vai crescer mais ou não, ou se já vai se tornar mais ativa ou não, que o evento Carrington. Mas o que sim se sabe, e é que todos esses dias, 1, 2 e depois o 3, acho que não, e depois o 4 de novo, mas tem ocorrido muitas tempestades solares que vão gerar tempestades geomagnéticas a partir de hoje, né? Isso aqui na Terra, obviamente. Então, a partir de hoje, amanhã, depois de amanhã, etc., possivelmente vão ocorrer auroras boreais mais ao sul do que o normal e os efeitos clássicos das tempestades solares, né? Outro ponto à parte que também será interessante observar, assim como os equipamentos. Vamos comentar, evidentemente não vamos, para outros pontos. Vamos para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Vejam só, soldados norte-coreanos estão sendo cada vez mais observados lá na fronteira com a Coreia do Sul. Na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, até agora os soldados norte-coreanos não entraram na Ucrânia. Ou seja, pode-se considerar que os norte-coreanos, embora participem da guerra, participam de uma maneira, vamos chamar de defensiva para os russos. Embora já tenham ocorrido incursões, digamos que não houve uma incursão massiva nisso. Neste relatório, o que é revelado pela inteligência ucraniana, obviamente, é que as tropas norte-coreanas têm participado ativamente a partir do território russo, já lançando ataques dentro do território ucraniano. Isso é muito importante porque implicaria que, oficialmente, um país, neste caso a Coreia do Norte, já está atacando outro país. Então isso entraria nos dados dentro de como essa guerra está acontecendo, geopoliticamente falando, um país que entra oficialmente contra outro país em guerra, e isso pode justificar ataques ucranianos dentro da Coreia do Norte? Então fique atento a isso. O relatório, publicado pela Direção de Inteligência de Defesa da Ucrânia, detalha atividades militares norte-coreanas como bombardeios, uso de drones e coordenação de ataques com foguetes. A direção da Ucrânia relata atividades norte-coreanas como bombardeios de ataques com foguetes ucranianos na fronteira ucraniana.
o que pode constituir crimes de guerra e a participação oficial de outro país. As tropas norte-coreanas estão presentes desde pelo menos janeiro de 2016, operando em conjunto com unidades russas para executar ofensivas transfronteiriças. A Coreia do Norte aproveita o conflito como um campo de treinamento real para aprimorar o domínio de tecnologias não tripuladas e também técnicas de guerra moderna. Cerca de 3.000 soldados norte-coreanos foram enviados e depois retirados para serem usados como instrutores dentro do exército da RPDC, transferindo experiência de combate real para outros soldados norte-coreanos, que depois serão enviados para cá, para a de Ucrânia. Na verdade, agora, outro assunto, além do treinamento, é que as forças norte-coreanas estão sendo vistas na região de Sumi, sim, estão se aproximando desta área ucraniana. Já estão bem próximos. Segundo a inteligência britânica, 50% dos soldados norte-coreanos que participaram do conflito já perderam a vida. Metade dos norte-coreanos que chegaram já perderam a vida. Em segundo lugar, eles também relatam que, em meio a toda essa disputa que está acontecendo, vamos dizer um movimento, uma estratégia que está mudando por parte da Ucrânia, na qual nos próximos meses vamos começar a observar o novo foco da Ucrânia. Vai ser eliminar o maior número possível de soldados russos dentro da guerra, porque antes tinha sido uma questão estratégica de recuperação, de atacar blindados, de atacar certos alvos militares dentro da Rússia, etc. O foco nos próximos meses vai ser mais ou menos ter uma meta de 50.000 soldados, de eliminar 50.000 soldados russos por mês. É muito difícil ter que comentar isso, mas é que as guerras são assim mesmo, As guerras são muito duras, não é? Com o foco de enfraquecer justamente a posição e dizer, bom, então deixar o exército russo, evidentemente o mais fraco possível, esse é o foco, que é um foco tremendo, ele diz. A Ucrânia vai tentar eliminar 50.000 soldados russos por mês como parte de uma nova estratégia militar antes da nova rodada de conversas entre a Rússia e aliados internacionais. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, priorizou aumentar as baixas russas no campo de batalha enquanto novas conversas de paz são preparadas. De acordo com os relatórios ucranianos, aproximadamente no último mês, morreram 35.000 soldados russos e outros ficaram gravemente feridos. Não, o objetivo dele é elevar esse número para 50.000 por mês. Essa instrução já foi transmitida. O novo ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, que explica a tarefa designada pelo presidente, que é transformar o custo da guerra para a Rússia em algo que não possa ser sustentável. Essa é a ideia, não, que deixe de ser sustentável. A guerra que eles digam não pode mais continuar porque simplesmente são mortos demais. Porque as próprias famílias, o próprio povo da Rússia vai começar também a exigir que essa situação pare. Não sei se essa estratégia vai funcionar ou não, mas que é uma estratégia muito pesada, muito forte, Isso é evidente. Agora há uma investigação em andamento sobre o que está acontecendo no Instituto Universitário, dirigido pela filha de Vladimir Putin. De acordo com o que relata a F, o que seria? Essa agência que realizou essa investigação afirma que há uma participação ativa de uma das filhas de Vladimir Putin. Sobre um assunto muito curioso que parece de outros tempos, mas que continua funcionando, o instituto, dirigido pela filha de Vladimir Putin, transforma aves em biodrones com câmeras, painéis solares e controle neural. Ou seja, há uma pesquisa e uma preparação de cientistas russos liderados pela filha de Vladimir Putin, em que desenvolvem pombos espiões, mas já em um nível mais avançado, pombos com chips cerebrais implantados para usá-los como uma espécie de biodrones espiões. De acordo com o que foi revelado pelo portal Medusa hoje, 4 de fevereiro de 2026, a neurotecnologia invasiva é o desenvolvimento liderado pelo Instituto de Inteligência Artificial, dirigido por Katerina Tikhonova, filha do presidente Vladimir Putin. O objetivo é controlar as aves por meio de estímulos elétricos cerebrais. Elas se distinguem por carregar um fio saindo da cabeça com uma espécie de monólogo, uma mochilinha com bateria solar e uma camerazinha no peito.
O que foi usado causou polêmica entre os especialistas. Por um lado, pela ética animal, e por outro, pelo nível de espionagem que já existe com o uso de animais. Participam figuras-chave como Mikhail Lebedev, da Universidade Estadual de Moscou, e Vasily Popkov, biólogo que já implantou chips em outros animais. O financiamento é milionário por meio do Neuro Group, que recebeu pelo menos 13 milhões de dólares desde 2018, com receitas de 6,2 milhões só em 2024, segundo a Forbes. Embora a empresa assegure que o objetivo é pacífico, sabe-se que esses pombos voam dezenas de quilômetros realizando tarefas de inspeção e resgate. Neuro insiste em seu respeito pelos animais, mas ele não revela quantos pombos foram utilizados, nem quais são os métodos exatos de controle mental para o Em sua revela quantos pombos foram, quais são os métodos exatos. Áspero e biotecnologicamente tão avançado que isso também faz parte dos nossos tempos. Vamos então aos comentários. Muito obrigado, Ana, por essa assinatura e pelas assinaturas que você já nos deu. Obviamente, pelo seu apoio sempre constante. Muito obrigado, Ana Hughes, te mando um enorme abraço. No seu respeito por... Mas não revela quantos pombos foram utilizados, nem quais métodos exatos para o... Neta, diz Raciel. Há anos eu chamei isso de efeito ar-condicionado, diz Raciel. O que acontece quando um bloco de gelo insiste no respeito dele? Mas pombas foram? Quais são os métodos de insistir no respeito dele, mas não revela quantas pombas foram? Quais são os métodos exatos de... E é que não se via por onde. Se você quer negociar e não quer fazer nenhuma mudança, então fica complicado. O único que parecia que queria, insiste no seu não. Revela quantos pombos foram utilizados, quais são os métodos, ele insiste no seu respeito por, mas revela pombos. Quais são os métodos exatos? Daqui a pouco a gente se vê, em alguns minutos começamos. Um forte abraço, que fiquemos bem até daqui a pouco.